Olá, eu sou o professor Geodésio. Esse é o nosso primeiro encontro virtual. E hoje mostrarei a vocês como pode ser interessantíssimo o mundo cartográfico. A geografia é uma ciência fascinante. E a cartografia, que é a parte da geografia responsável pelo estudo e pela criação dos mapas, muito mais. A cartografia não é uma ciência muito simples. Ela possui muitos conceitos interessantes que devem ser estudados com muita atenção para sua total compreensão. E aí, topam vir conhecer o universo da cartografia comigo? Sim? Então vamos lá! A Terra, como todos sabemos, é uma esfera. Estou certo? Não. A Terra, na verdade, possui a forma de geóide. Isso mesmo, é um formato mais ou menos assim. Estão vendo? Porém, para facilitar as coisas, foram desenvolvidos modelos matemáticos que deixam ela bem mais redondinha. Vamos aprender um pouco mais sobre o geóide. Em 1828, Gauss introduziu um modelo aperfeiçoado da figura da Terra, mas o termo geóide foi criado por outro cientista em 1873. O geóide é limitado por uma superfície equipotencial do campo de gravidade da Terra, que coincide com o nível médio não perturbado dos mares. Ou seja, geóide é o formato da Terra sem levar em consideração os oceanos. Estão vendo? Este é o modelo da Terra que normalmente é nos mostrado. Este outro é o geóide. Bem diferente, não? E bastante interessante também. Já ouviram falar que alguém está desorientado? É uma expressão comum bem interessante, pois se observarmos, deriva da palavra orientação, que por sua vez tem todo um teor geográfico. Acho que todos vocês já viram a Roda dos Ventos. Isso mesmo, Roda dos Ventos. A Roda dos Ventos é um instrumento de orientação baseado nas 4 direções fundamentais: norte, sul, leste e oeste. A sua importância na formação da sociedade moderna é tão grande que às vezes nos esquecemos do seu real valor. Uma pessoa precisa se orientar para fazer desde tarefas mais simples às mais complicadas. Como, por exemplo, para ir à escola devemos conhecer sua localização. Nome da rua e número são essenciais para podermos chegar lá. Precisamos ainda nos orientar para operações mais complicadas, como operações militares, agrícolas, navais, entre outras. A Roda dos Ventos determina os principais pontos de orientação, como norte, sul, leste e oeste, e nos indica que direção devemos tomar para chegar em determinada localidade. Agora, vamos falar de projeções. Para podermos fabricar um mapa, precisamos representar a superfície do nosso planeta no papel. Para isso, o homem desenvolveu as projeções cartográficas. Vamos ler uma definição de projeção. Projeções cartográficas são um tipo de traçado sistemático de linhas numa superfície plana, destinado à representação de paralelos de latitude e meridianos de longitude da Terra ou de parte dela, sendo a base para a construção de um mapa. As projeções são úteis de acordo com seu tipo. Por exemplo, temos projeções do tipo plana, do tipo cilíndrica, do tipo cônica e as planos polares, entre outras. Mas esse é conteúdo para outras aulas. As coordenadas geográficas são essenciais para a orientação do globo terrestre. Deixe-me dar um exemplo. Para você chegar a um endereço, você precisa de 2 informações: o nome da rua e o número da casa. Só com o número você não chega até a casa, nem só com o nome da rua. Com as coordenadas, funciona assim também. Com 2 valores, longitude e latitude, é possível chegar a qualquer ponto específico da superfície da Terra. O geógrafo ou cartógrafo, como todo profissional, necessita de alguns instrumentos para realizar seu trabalho, como por exemplo, bússola, GPS, altímetro e os próprios mapas, entre muitos outros. Vamos falar um pouco de sensoriamento remoto. Vocês conhecem o Google Maps? Sabia que ele foi produzido utilizando as ferramentas e conceitos que aprendemos anteriormente? Isso mesmo, a cartografia está mais presente entre nós do que nós imaginamos. Por isso é tão importante aprender no que se fundamenta a ciência cartográfica. Agora vamos fazer umas perguntinhas para ver se vocês estão realmente afiados. Até a próxima, pessoal!